tema desse estudo, escola bíblica, é o perigo das obras da carne. E o texto áureo que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se encontra ali em Mateus capítulo 26, versículo 41. Precisamos ter cuidado, pois dentro de todo crente habita duas naturezas. A natureza adâmica, a qual foi corrompida na queda, e a nova natureza, que é resultado do novo nascimento ou regeneração. Como Jesus fala ali no Evangelho de João, capítulo 3, aquele diálogo com Nicodemos, e o Senhor fala por duas vezes ali a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Se a natureza adâmica não for controlada pelo Espírito, estaremos produzindo frutos que nos levarão à morte espiritual. Você veja o apóstolo Paulo em Efésios 4,30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: e não extingais o Espírito. Depois você vê um trecho em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, uma palavra bem clara e elucidativa, que diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então vejamos que é algo paulatinamente, se formos dar vazão às obras da carne, nós vamos nos afastando de Deus até poder chegar ao ponto de apostatar da fé, abandonar a fé. Então o cuidado que nós devemos ter de manter uma vida espiritual, com leitura de Bíblia, com oração, com frequência nos cultos, buscando obedecer a palavra do Senhor, aquilo que vamos entendendo quando estamos lendo, aquilo que vamos ouvindo quando estamos nos cultos regulares da igreja. Essa palavra concupiscência, que é citada no termo, teologicamente falando, ela expressa o desejo maligno e lascivos que assediam os homens caídos. E eu diria até mesmo que os homens regenerados, porque estamos sujeitos a tentações e devemos resistir às tentações, mesmo estando salvos em Jesus Cristo, não estamos isentos de passar por tentações. Num linguajar mais fácil, de melhor entendimento, a concupiscência significa dar vazão à carnalidade. Paulo adverte a igreja aos Gálatas, no capítulo 6, versos 8, onde ele diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nossos desejos e vontades devem ser controlados pelo Espírito Santo, pois os desejos da velha natureza são impuros e nos conduzem para a morte espiritual. Nós não perdemos o livre-arbítrio após a nossa conversão. Continuamos com ele até o nosso último dia de vida aqui na terra. Certa feita, uma pessoa me falou que você convertido, você não tem livre-arbítrio. Você agora fecha ali com o Senhor e não tem como você errar. Na verdade, não é assim, porque o pecado, o significado do pecado é você errar o alvo. O significado do pecado, mesmo muitas vezes você querendo fazer o bem, você não consegue fazer, você erra, nós erramos. E a Bíblia mesmo nos fala sobre isso. Aquele que disser que não tem pecado, chama Deus de mentiroso, porque nós pecamos, nós erramos, estamos sujeitos a erros. Então, exatamente esse livre-arbítrio que continua após o novo nascimento, é o que nos faz errar. Nós não somos boneco nas mãos de Deus. Deus nos dá liberdade de estarmos agindo, fazendo todas as coisas, estamos libertos
pelo poder do Senhor, só que temos que ter o cuidado de viver uma vida em obediência à palavra do Senhor e desfrutar dessa liberdade que Ele nos dá. A vida guiada pela concupiscência da carne. Vivemos em uma sociedade hedonista. Esse hedonista significa procurar o supremo bem humano. O significado dessa palavra, a pessoa que ela procura a satisfação dela, tão somente. Podemos dizer até uma pessoa egoísta, ela só pensa nela. E não quer saber se a sua satisfação vai prejudicar alguém, vai trazer tristeza para alguém. Não, isso não importa. Importa que ela seja feliz, buscando o seu bem a qualquer custo, né? Essas pessoas são dominadas por desejos malignos, praticando sem qualquer pudor toda sorte de impureza e tudo em nome do prazer e da liberdade. Podemos dar exemplo, o consumo de drogas, pessoas que se envolvem em drogas, sexos ilícitos, pornografia, pedofilia, glutonaria e tantas outras coisas aí que escravizam o homem, né? Pessoa que dá vazão à carne. Jesus fala ali em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, e dá uma palavra bem clara ali: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, vem e segue-me. E se alguém ganhar a sua vida, perdê-la-á. E se alguém perder a sua vida, por amor a mim, a ganhará. Esse parece um paradoxo para nós, né? Se alguém ganha, perde. O ganhar é no sentido da concupiscência, no sentido da pessoa dar vazão à carnalidade, de satisfazer todos os desejos da sua carne, tudo que vem em sua mente. Ela não mede esforços para satisfazer esses desejos, ainda que são desejos impuros, desejos que não agradam ao Senhor. Então, esse ganhar, ela vai perder. Perder é apostatando da fé, saindo da presença do Senhor. E perder a sua vida por amor ao Senhor, não é perder fazendo coisas erradas aí, perder a sua vida. Né? Perder por amor ao Senhor, ela vai ganhar. Ela vai dar prioridade nas coisas de Deus. Então, ela vai ganhar, ainda que sofra um determinado prejuízo num período de tempo, mas com certeza estará assegurado a vida eterna, né? Quando o homem se torna insensível à voz de Deus e ao Espírito, sendo governado apenas pelos seus instintos, ele torna-se semelhante, eu diria até mesmo piores do que os animais. As notícias que temos ouvido agora recente, nesses presídios, essa mortandade, quase 100 pessoas mortas nos presídios, e você vê um instinto de maldade tão grande, de crueldade tão grande, pessoas não só decapitando a cabeça das pessoas, mas arrancando os corações das pessoas. É um negócio que é difícil de a gente entender. Só um homem mesmo, fora da presença de Deus, colocado nas mãos do diabo, para realizar essas coisas tão terríveis. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, desses que estão ali também, que o Senhor tenha misericórdia e venha, no meio de tanta tristeza ali, salvar alguns, e até mesmo esses homens tão ruins, que para Deus nada é impossível, o Senhor possa ali mudar, transformar aqueles corações. Mas sabemos que uma vida conduzida pela velha natureza leva as pessoas a olharem apenas para os prazeres momentâneos que o mundo oferece, não atentando para o que é eterno, sem amor ao próximo, egoístas. Paulo fala em sua carta ali aos Coríntios, capítulo 6, versos 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então devemos, nossa regra de conduta e fé é a palavra de Deus. O nosso filtro para que a gente seja abençoado e seja agradável ao Senhor é viver segundo a verdade da palavra de Deus. Me agrada algumas coisas, mas estão agradando a Deus, então eu posso fazer. Me agrada algumas coisas, mas não agrada a Deus, então eu não vou fazer. Mas me agrada, mas eu não vou fazer. Mas me agrada, mas eu não vou fazer, porque eu quero agradar a Deus, não quero agradar a mim. E nessa
situação e nessa posição, você estará sendo abençoado pelo Senhor. Então vamos ver aqui neste item da degradação do caráter cristão. O caráter não é algo inato, pode ser mudado, não é algo que nasce com a pessoa. A personalidade nasce com a pessoa. Cada um tem um tipo de personalidade. O caráter não, ele não é inato. Portanto, o caráter pode ser moldado pelo Espírito Santo. Quando nos convertemos, o Senhor vai moldando o nosso caráter. Dá início a essa gloriosa obra na nossa conversão a Jesus Cristo. Paulo fala isso de uma maneira bem clara, e podemos falar brevemente aqui em Colossenses capítulo 3, o moldar do caráter, a transformação daquela pessoa que está em Cristo Jesus. E há alguns passos aqui em Colossenses capítulo 3 que podemos estar falando brevemente. Primeiro passo para esse caráter ser moldado pelo Senhor é o novo nascimento. Deus jamais poderá mudar alguém que ainda não se colocou nas mãos dele, na dependência desse ato sobrenatural que é o Espírito Santo que vai nos moldando. Quando você vê Colossenses capítulo 3, nos versos 1 e 2, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa expressão que o apóstolo usa aqui, se já ressuscitastes com Cristo, significando a experiência do novo nascimento, já está regenerado, já se converteu ao Senhor. Agora, e a partir de então, essa obra, esse molde do caráter será feito de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus que passa a habitar no crente. Então, ninguém constrói uma casa pelo telhado. A casa é construída quando você limpa um terreno, faz os fundamentos todos necessários para suportar o peso da casa que vai ser levantado ali. Então o apóstolo Paulo ele fala de uma maneira bem clara aqui, a partir do verso 5, essa limpeza do terreno, e todos quando chegam a Cristo, eles vêm nessa situação. E hoje temos sido moldados pelo Senhor e continuamos ainda sendo moldados pelo Senhor. Ninguém é perfeito ainda. Buscamos essa perfeição em Cristo Jesus. E ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. E vai ainda, e continua essa lista aqui, no versos de números 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então essa é a limpeza desse terreno para começar uma grande construção espiritual. Para estar ali o nosso caráter sendo moldado no poder e na obra sobrenatural do Espírito Santo. Então esse terreno sendo limpo, essa construção começa a partir do versos 10, onde ele diz assim: vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Essa é a construção, não o nascimento, a limpeza do terreno, coisas que fazíamos que eram desagradáveis ao Senhor, quando outrora andávamos mortos espiritualmente falando. Na conversão, agora este caráter nosso vai ser moldado nessa limpeza do terreno a partir da palavra de Deus. Vamos ser revestidos do poder de Deus. Depois de tudo isso feito, ainda falta o final, que é o que nós estamos fazendo e que nós fazemos. Quem é salvo no Senhor está desenvolvendo o seu dom, o seu talento, conforme aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Vamos fazer o melhor. Paulo fala aqui no verso 17, concluindo aqui: quanto fizerdes por palavras ou obras, aquilo que você está fazendo, segundo o que você recebeu do Senhor para fazer, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então eu quero concluir essa palavra. A Bíblia chama os ímpios, ou aqueles que vivem na concupiscência da carne, dão vazão à carnalidade, as pessoas que praticam as obras da carne. E a Bíblia cita vários termos aqui dessas pessoas que dão vazão às obras da carne: mar perturbados, visões noturnas, ramos abomináveis, peixes ruins, cinza sobre os pés, jardim sem água, bode, ídolos, vestes comidas pelas traças, escuridão, serpentes, sepulcros caiados, hipócritas, filhos do diabo. São esses que vivem dando vazão à carnalidade, que estão mortos espiritualmente. Nós, como crentes em Jesus Cristo, não podemos viver desta maneira. E você observa que a Bíblia diz em João 8,34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vivíamos outrora desta maneira, não tínhamos entendimento, então éramos escravos do pecado, nem sabíamos disso, pensávamos que tínhamos toda a liberdade, fazendo o que queríamos fazer, mas na verdade estávamos escravizados pelo pecado. Jesus veio a este mundo não só para vencer a morte, nos reconciliar com Deus, mas também para nos dar uma grande vitória contra o pecado, contra as obras da carne. E você que nos ouve, aonde você está, se você ainda não deu esse passo de fé, até aproveitando essa conclusão, você pode fazer isso, ser liberto dos pecados da carne, ser liberto de dar vazão à carnalidade, pensando ou imaginando que você tem toda a liberdade e depois sofrendo um grande prejuízo por essa suposta liberdade que tantos imaginam ter. O melhor é o Senhor é o melhor, Ele é que nos dá essa liberdade. Quando nos entregamos a Ele, reconhecendo que somos pecadores, nos arrependendo dos nossos pecados, e recebendo ao Senhor como Jesus, Salvador, Senhor da nossa vida. Creia que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Nesta manhã, se arrependa dos seus pecados, receba-o como teu Senhor e Salvador, para que essa grande construção espiritual inicie em você, e você tenha a alegria de poder ser chamado, como a Bíblia diz também, aqueles que são justos, que resistem às obras da carne. Você não quer ser chamado assim também? O sol, as estrelas, Monte Sião, cedros do Líbano, tesouro, joia, ouro, pedra de uma coroa, criancinhas, estrangeiros peregrinos rumo aos céus, filhos obedientes, lutadores, servos bons, ovelhas, cordeiros, peixes bons, águias, pombas, orvalhos de chuva, ramos de oliveira, frutos infalíveis, romãs, figos bons, árvore plantada perto de rio, soldado de Cristo, cereal, trigo, luz do mundo, sal da terra, embaixadores de Cristo. Você pode também ter esse privilégio, como temos aqui, não somos melhor do que ninguém, mas um dia abrimos o nosso coração para o Senhor, o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas e temos assegurado a nossa esperança de vida eterna em Jesus. Você pode fazer isso nesta manhã. E você que já fez, se fortaleça cada vez mais no Senhor. Receba um estudo da escola bíblica, veja quantas coisas boas temos aqui
para desfrutar. Você que talvez não tenha frequentado, não tenha ido, faz tempo que não vai, não deixe de ir. Vá à escola bíblica, seja alimentado pela palavra do Senhor e seja abençoado. Deus quer te revelar coisas novas. Deus sempre tem coisas novas para nós. Agora, dê um passo para o Senhor, faça isso. E assim você será abençoadíssimo pelo Senhor. Deus nos abençoe, Deus nos ajude e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, temos falado a Tua palavra e a Tua palavra, Senhor, é aquela que nos molda. A Tua palavra, como diz a própria palavra, é a que nos santifica, é a que nos traz mais perto de Ti, é a que nos dá direção aos nossos passos, é a que alegra os nossos corações, é que nos fortalece, é que nos dá vigor. É a Tua palavra, Senhor, que nós estejamos a cada dia com sede de receber esta palavra, não só particularmente em nossa devocional, mas também através da Tua igreja, das Tuas igrejas, onde Te servem, Senhor, que pregam a verdade da palavra do Senhor. Abençoa cada um dos nossos irmãos que tem nos ouvido, para que sejam incentivados, estimulados através do Teu Espírito a estarem buscando cada vez mais o conhecimento do Senhor, crescendo na graça e nesse conhecimento maravilhoso. Pois assim oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.